Neste vídeo vamos falar sobre uma matéria de contabilidade financeira, distribuição dos resultados de uma empresa. Antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certform encontra a oferta formativa que atualmente disponibilizamos em e-learning e live streaming. Para aceder aos cursos que atualmente estão a ser desenvolvidos pela Certform, pode aceder ao nosso site e em e-learning e live streaming, a partir de certform.pt, vai ter acesso a toda a oferta formativa que atualmente estamos a disponibilizar. Quer em e-learning, na plataforma de e-learning 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível, quer em live streaming, com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Desta forma, pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. Basta para tal, através do site da Certform, fazer a inscrição naquela formação que vai ao encontro das suas necessidades formativas. Vamos então falar sobre a distribuição dos resultados de uma empresa. Para tal, vamos utilizar um caso prático que desenvolvo nos cursos da Certform, onde esta matéria ela é transversal a vários dos cursos que nós desenvolvemos, na área da contabilidade, claro, e na área das finanças empresariais. Vejamos então a entidade ABC SA dedica-se à elaboração de projetos na área de aeronáutica civil. O seu capital está representado por 500 mil ações, no valor nominal de 1 euro, e em janeiro do período N, o capital apresentava a seguinte composição. Temos o capital subscrito de 500 mil euros, prémios de emissão de 100 mil, reservas legais de 110 mil, reservas livres de 80 mil, resultados transitados negativos em 43 mil euros. Esta empresa ela tem vindo a acumular ao longo dos anos prejuízos que agora se refletem em resultados transitados negativos. Há um excedente de revalorização dos ativos fixos tangíveis e dos ativos intangíveis de 58 mil euros e um resultado líquido do período de 84 mil. Temos então um total de capital próprio de 889 mil euros. Portanto, se nós verificarmos no balanço desta empresa, os valores estão assim refletidos. O capital subscrito de 500 mil euros, os prémios de emissão de 100 mil, as reservas legais de 110 mil, as outras reservas de 80 mil. Nesta fase, os resultados transitados apresentam-se negativos em 43 mil. Os excedentes de revalorização 58 mil e o resultado líquido do período de 84 mil, portanto o somatório prefaz 889 mil euros neste ponto de partida e nós agora queremos distribuir ou queremos apresentar uma proposta de distribuição dos resultados que se baseia no seguinte. Em março do ano N, a Assembleia Geral deliberou aprovar a seguinte aplicação de resultados. Para cobertura ou após cobertura dos prejuízos, 15% para a reserva legal, 50% para reservas livres e o restante para distribuição como dividendos, os quais virão a ser pagos a 15 de março. E aquilo que nós queremos fazer é a contabilização
destes factos, ou seja, como é que vamos contabilizar esta proposta de distribuição dos resultados. Ora, eh, nós começamos por apresentar os resultados transitados que nos apresentam um valor negativo de 43 mil euros. Isso, conforme eu tinha referido, no balanço da empresa, os resultados transitados do período anterior, eles vêm negativos em 43 mil euros. Significa que vamos ter que dar uma primazia, através do novo resultado líquido positivo, fazer a cobertura deste mesmo valor negativo. E é isso que nós vamos priorizar, será fazer esta cobertura. Nós temos que fazer a transferência do resultado líquido do período positivo para resultados transitados. Isto é sempre aquilo que nós fazemos logo em janeiro. É havendo um resultado líquido positivo ou havendo negativo, ele vai ser transitado para resultados transitados. Então, o nosso ponto de partida passará por debitar a conta do resultado líquido e creditar a conta de resultados transitados pelo valor de 84 mil euros. E vai ser a partir dos resultados transitados que nós vamos fazer os respectivos movimentos contabilísticos. Portanto, o primeiro lançamento passou por, logo no início de janeiro, debitar o resultado líquido do período. Ele assim vai saldar, uma vez que ele no início apresenta-se a crédito, existiu um lucro, por contrapartida do débito de resultados transitados, 84 mil. Isto ao nível do nosso balanço, quando nós reforçamos agora os resultados transitados com 84 mil euros, tal significa que eles passam a ter um saldo positivo de 41 mil euros. Não esquecer que inicialmente o seu valor devedor de 43 mil euros. Agora, com este reforço, é coberto o prejuízo e passamos a ter resultados transitados positivos em 41 mil euros. E vai ser a partir destes 41 mil euros que nós vamos dar destino quanto à aplicação dos resultados. Nós vamos fazer uma aplicação de resultados que tendo por base os seguintes critérios e de aplicação sucessiva. Ou seja, em primeiro lugar, procedemos à cobertura dos prejuízos acumulados. Está realizado. Seguidamente, vamos passar à constituição ou reforço da reserva legal. Tal como vem no enunciado, o nosso objetivo é fazer um reforço de 15% da reserva legal e depois 50% das reservas livres e o que restar distribuir a título de dividendos pelos acionistas. Ora, se nós agora temos nos nossos resultados transitados um valor de 41 mil euros, que foi o que obtivemos no saldo, conforme eu expliquei anteriormente, nós vamos multiplicar este valor por 15%, o que dá 6.150, e é esse o valor a considerar para as reservas legais. Isto significa que a conta de resultados transitados, ela vai agora debitar por 6.150 e creditamos a conta das reservas legais por 6.150 e desta forma temos um reforço das mesmas. O terceiro passo será reforçar as reservas livres. Não esquecer que o saldo inicial de resultados transitados de 41 mil euros foi agora afeto às reservas legais em 6.150. A diferença ainda nos resta e vamos fazer metade, 50%,
para reforço das reservas livres, 17.425. Debitamos os resultados transitados e creditamos as reservas livres por este montante. E agora, o que resta vai ser o resultado a distribuir pela via dos dividendos aos acionistas. E o resultado distribuível, tendo uma base inicial de 41 mil euros, afeto às reservas legais de 6.150, afeto às reservas livres de 17.425, a diferença dá 17.425, que é o valor que vamos distribuir pelos acionistas. A distribuição pelos acionistas começa por um débito na conta de resultados transitados e um crédito na conta dos próprios acionistas, que no plano de contas ou no código de contas é a conta 264, acionistas, o código do Sistema de Normalização Contabilística, pelo valor de 17.425 e constituímos assim uma dívida, um passivo em relação aos acionistas. Então, tendo aqui um resumo do lançamento, começamos então, e agora em fase já de conclusão, por fazer a transferência dos resultados líquidos do período para resultados transitados. É feito então esta transferência logo em janeiro. Depois, em março, a deliberação que resulta da Assembleia Geral de Aprovação de Contas, o valor de 41 mil euros, que é o valor que nós neste momento temos em resultados transitados, ele vai ser traduzido num reforço das reservas legais, em 6.150, num reforço das reservas livres, em 17.425, e na distribuição para com os acionistas, naquilo que denominamos o resultado distribuível, os mesmos 17.425. Como o valor vai ser pago aos acionistas em março, quando chegar essa altura, o passivo, a dívida que consta em acionistas, nós vamos proceder ao débito, nós debitamos o passivo pela diminuição da dívida e creditamos a conta de bancos, uma vez que é feita a transferência, o pagamento para os mesmos. Obviamente que aqui existe também uma retenção em sede de IRS que terá de ser feita no âmbito dos dividendos. Quanto ao nosso balanço, aquilo que podemos agora mencionar é que o balanço, ele inicialmente é-nos apresentado com um capital subscrito de 500 mil euros, depois um prémio de emissão de 100 mil, nada disto foi alterado. As reservas legais foram alteradas, elas inicialmente eram de 110, foram reforçadas em 6.150, passaram para 116.150. As outras reservas igualmente foram reforçadas, inicialmente eram de 80 mil, o reforço foi de 17.425, então o novo valor passou para 97.425. Os resultados transitados começaram por ser reforçados pelo resultado líquido do período. Havendo prejuízos acumulados de períodos anteriores, a cobertura de prejuízos gerou um saldo de 41 mil euros positivos, que foi esgotado através do reforço das reservas legais, das reservas livres e da própria distribuição para com os respectivos acionistas. O resultado líquido daquele período foi totalmente esgotado, como vimos, e relativamente ao valor dos acionistas, quando constituímos a dívida, verificou-se aqui uma movimentação do passivo, mas depois com o pagamento em março, esse passivo foi desreconhecido, portanto houve um saldo de conta
dos sócios. Neste momento já não lhes devemos absolutamente nada aos acionistas pela via dos dividendos, e uma diminuição dos respectivos depósitos, pelo pagamento, temos agora menos em caixa o respectivo valor de 17.425. Bom, relativamente às reservas, queria apenas ainda, e para concluir, dizer que o nosso Código das Sociedades Comerciais, ele obriga as empresas a constituírem uma reserva legal. As tais reservas legais que figuram no balanço. E tem que haver valores mínimos. Então, quando estamos perante sociedades anónimas, o número 1 do artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais, ele prevê que uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal. E sendo caso disso, à sua reintegração até que aquela represente a 5ª parte do capital social. E no contrato de sociedade podem fixar-se percentagens e montantes mínimos mais elevados para a reserva legal. Quanto às sociedades por cotas, aplica-se exatamente o mesmo regime das sociedades anónimas, mas o artigo 218, número 2 do Código das Sociedades Comerciais prevê que é aplicável o disposto das sociedades anónimas, salvo quanto ao limite mínimo da reserva legal, que nunca será inferior a 2.500 euros. É a reserva legal mínima para as sociedades por cotas. E, portanto, fica assim uma sugestão de aplicação sucessiva do lucro de um ano. Depois de, no início, termos feito a transferência dos resultados líquidos positivos para resultados transitados, em primeiro lugar, verificamos a cobertura de prejuízos acumulados, se aplicável. Depois, em segundo lugar, constituímos ou reforçamos as reservas legais, tendo em consideração os mínimos que referi, ou alcançar os mínimos, pelo menos, que referi no Código das Sociedades Comerciais. Podemos depois pensar na constituição ou reforço da reserva estatutária, se aplicar, a constituição ou reforço das reservas livres e, por fim, aplicar a distribuição de dividendos ou lucros para, nós dizemos dividendos para sociedades anónimas, lucros para sociedades por cotas, de acordo com aquilo que ainda é o resultado distribuível. O exercício que acabei agora de resolver é uma adaptação desta bibliografia. É um exercício que consta desta bibliografia, foi adaptado aqui a este caso prático. Contabilidade Financeira, Teoria e Prática, de Ilídio Tomás Lopes. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.